Você conhece a história do doce mais famoso de Portugal? Hoje a gente vai falar um pouquinho do ícone da gastronomia do país, o pastel de Belém. Mas antes de começar o nosso bate-papo, não esqueça de seguir o canal Nacionalidade Portuguesa, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. O pastel de Belém tem quase 200 anos. Acredita-se que o doce, uma marca registrada e autêntica de Portugal, tenha surgido no início do século XIX, no Mosteiro dos Jerônimos, no bairro de Belém, em Lisboa. Reza a lenda que os monges do local criaram a receita do pastel para aproveitar as gemas que sobravam da fabricação de hóstias, que na época eram feitas de farinha de trigo e clara de uva. As claras eram usadas, inclusive, para engomar roupas. No entanto, com as revoluções liberais, a partir dos anos 1820, todos os mosteiros foram fechados e, com isso, monges e freiras acabaram sendo expulsos dos conventos. Numa tentativa de sobrevivência, um monge acabou por encontrar um comerciante, dono de uma refinaria de açúcar próximo ao mosteiro, e sugeriu a venda dos doces. O comerciante então contratou o monge e logo os doces ganharam o nome de pastéis de Belém. Inicialmente, ele vendia os pastéis na própria refinaria. Mais tarde, os doces passaram a ser comercializados em uma lojinha que se chamava a Antiga Confeitaria de Belém. Em pouco tempo, o pastel ficou famoso na região e já no século XX, todos os turistas que visitavam Belém não deixavam de passar na confeitaria para experimentar essa receita tão autêntica e misteriosa. Os atuais donos da marca da Antiga Confeitaria de Belém, hoje chamada de Pastéis de Belém, mantêm o mistério e não divulgam a receita. Eles, inclusive, nunca abriram filiais justamente para não ter o seu segredinho compartilhado. Embora a receita original não seja divulgada, muitas confeitarias tentaram reproduzir o pastel de Belém. Não só em Portugal, como no Brasil e em outras partes do mundo, você vai encontrar confeitarias que vendem o doce, mas ele não pode ser chamado de pastel de Belém porque não é o autêntico. Por isso, o nome correto é pastel de nata. E o que tem de tão especial nessa receita? Acredita-se que o segredo esteja na forma de fazer e não na adição de algum ingrediente surpresa. Sabe-se que o recheio é feito com um trio típico da confeitaria portuguesa: açúcar, leite e gemas de ovos. Ainda é possível acrescentar um aromatizante, que também pode ser baunilha ou raspas de limão, por exemplo. Já a massa é bastante parecida com uma massa folhada, feita com farinha, manteiga, água e sal. Normalmente, os doces são servidos ainda quentinhos e polvilhados com açúcar e canela. Vale mencionar que em 2011, o pastel de Belém foi considerado uma das 7 maravilhas da gastronomia de Portugal. Diariamente, são fabricados e vendidos cerca de 20 mil pastéis. Essa quantidade chega a duplicar nos fins de semana por conta do aumento dos visitantes. E não é difícil encontrar filas enormes na frente da confeitaria. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre a história do pastel de Belém, não esquece de incluir a confeitaria no seu roteiro quando estiver em Lisboa. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aqui e me diz nos comentários, já experimentou o famoso doce de Portugal? Até a próxima!